Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Todos dentro de casa, tranquilos, sem sair, hein? Todo mundo respeitando aí tudo que o Ministério da Saúde tem nos pedido. Galera, o seguinte, hoje tem duas videoaulas minhas, né? Essa primeira videoaula que é sobre a matemática fundamental, que eu herdei, né? Uma herança minha, uma herança muito especial que eu recebi. Essa responsabilidade de estar com vocês nessa frente também. E depois tem a minha frente mesmo, que é a frente 2, né? Então eu estou muito feliz, não vejo a hora de tudo isso acabar e já imaginou ter com vocês muitas aulas durante a semana. Então é um momento muito especial pra gente. E na aula de hoje, antes também eu queria pedir desculpa pela semana passada, que eu acabei ficando um pouco atarefado, atordoado aqui com as coisas, e aí eu não consegui postar a aula dessa matemática, tá bom? Mas assim que possível eu vou fazer uma semana com 2 aulas para poder ter essa reposição. É o seguinte, meus amores, na aula de hoje a gente vai ver os critérios de divisibilidade e tudo que envolve a questão de divisibilidade, tá? Um trava-língua quase. A gente vai ver como calcular MMC, como calcular MDC, a gente vai ver tudo, fatoração, a gente vai ver tudo isso. Então, para começar a aula, eu quero falar dos critérios de divisibilidade. A gente não pode ter uma aula de divisibilidade sem saber como dividir, sem saber quando eu vou dividir pelos números, tá? Então, eu vou usar aqui alguns números que são os mais importantes, como por exemplo 2. Quando que eu sei que o número é divisível por 2? Aí você vai falar, senhor, tá, eu leio. Mas calma, só para lembrar. Todo número é divisível por 2 quando ele for par. Quando o algarismo da unidade for um número par. Então, quando ele terminar com um número par, né, ele é par. Ele é divisível por 2. Então, eu coloquei ali alguns exemplos. 12, 36, 254, 2.158 e 26.500. Todos esses números, como tem o algarismo da unidade aqui, ó, como sendo um número par, eles são divisíveis por 2. Quando que eu sei que o número é divisível por 3? Quando você soma os algarismos do número em questão e o resultado dessa soma também for um número divisível por 3. Então, olha o exemplo aqui. 126. Você vai somar os algarismos. 1, 2 e o 6. A soma deles dá 9. Como o 9 é divisível por 3, então o 126 também vai ser. Olha outro exemplo. 2.535. A gente vai somar os algarismos. 2, 5, 7, com mais 3, 10, com mais 5, 15. 15 é divisível por 3? Sim. Então 2.535 também é. Se caso a soma não for, então o número não é divisível por 3. Beleza? Divisível por 4, é bem legal essa regrinha, a gente às vezes negligencia ela, mas é legal de usar. O divisível por 4 é quando os dois últimos algarismos, os algarismos da unidade e o da dezena, eles formam um número divisível por 4. Então, por exemplo, aqui ó, 316, os dois últimos algarismos, 1 e 6 aqui ó, da dezena e da unidade, formam o número 16. Então, 16 é divisível por 4, o 316 também vai ser. Por exemplo, 25.532, certo? Olha lá, os dois últimos números formam um número que é o 32, que é divisível por 4. Então, 25.532 também é. Se fosse um número formado lá pelos dois últimos que não é divisível por 4, então o número também não é. Ou também, todo número que termina em 00 é divisível por 4. Olha lá, ó, ele termina com 2 zeros na unidade e na dezena. Não é só na unidade, tem que ser na unidade e dezena. Então, todo número que termina em 00 é divisível por 4. Beleza? Divisível por 5, acho que é o mais tranquilo. É quando o número termina em 0 ou 5. Então, todo número que sua unidade é o 0 ou o 5, ele é divisível por 5. Então eu dei 2 exemplos ali, o 265 termina em 5, ou o 32.120 termina em 0, então eles são divisíveis por 5. Divisível por 6 é todo número que é também divisível por 2 e por 3. Então, por exemplo, o 552, ele é divisível por 2
porque ele é par. Ele é divisível por 3, porque se você somar os algarismos, dá 12. Então, ele é divisível por 6. Olha lá, ó, 1.230. Ele é divisível por 2, porque é par. E ele é divisível por 3, porque a soma dos algarismos, 1, 2, 3 e 0, vai dar 6. E 6 é divisível por 3. Então, quando que ele é divisível por 6? Quando ele for divisível também por 2 e por 3. Até aqui, tranquilo, galerinha? Printa essa tela, é bem legal isso. Depois vocês copiam, passam para um caderno. Esses critérios você consegue encontrar também com tranquilidade em qualquer site aí, só pesquisar no Google, beleza? Com referência à divisibilidade por 7. Eu nem escrevi a definição dela, porque a definição dela é muito complicada. Então eu prefiro explicar para vocês, porque fica mais fácil. Então eu peguei um exemplo ali, ó, 693. Será que o 693 é divisível por 7? A minha ideia aqui é pensar se ele é divisível sem dividir. Eu quero ver se ele é ou não. Então a regrinha é a seguinte, ó. Você vai pegar o algarismo da unidade, que é 3, e você vai multiplicar ele por 2. Então se você fizer 3 vezes 2, isso vai dar 6. Então repetindo, você vai pegar o algarismo da unidade, que nesse caso é o 3, e vai multiplicar ele por 2. 3 vezes 2 nesse caso, ali vai dar 6. Aí você vai fazer o seguinte, o número que sobrou aqui, ó, os dois valores, os dois algarismos, eles formam na posição que está um número, que é o 69. Você vai fazer o 69 subtraído desse resultado. Então você vai fazer, ó, 69, que foi o valor que sobrou aqui, menos esse valor aqui que você multiplicou por 2, que é da unidade. Então 69 menos 6 vai dar 63. Se você perceber, 63 é divisível por 7, porque 63 dividido por 7 dá 9. Então, se esse valor resultado aqui for divisível por 7, o número ali também vai ser. Olha outro exemplo. Esse é legal para a gente fazer. 8.652. Então, qual que é a regrinha? Faz comigo. Eu vou pegar o algarismo da unidade. Vou multiplicar por 2. Então, a unidade é 2 vezes 2, eu vou ter 4. O que a gente vai fazer? Pega os números que estão na frente, olha lá, ó, 865, ele vai formar o 865. E aí a gente subtrai do 4. Então, vai ficar 865 menos 4, que é 861. Ainda está muito grande para dividir. Vamos fazer de novo. Pega o 1, que é o algarismo da unidade, e multiplica de novo por 2. 1 vezes 2 dá 2. Aí, ó, o número que está aqui na frente agora é 86. Então, eu vou fazer 86 menos 2. 86 menos 2 vai dar 84. Aí, ó, diminuiu bem. Se você dividir 84 por 7, 8 dividido por 7 dá 1, sobra 1. 14 dividido por 7 vai dar 2, vai dar 12 nesse caso. Se 84 dividido por 7 dá 12, é divisível, então significa que o 8.652 também vai ser. Certo? Essa é a regrinha do 7. Tá bom? Galera, isso é importante. Eu estou falando aqui para vocês durante a aula. É conhecimento, a gente está adquirindo, mas na hora de uma prova, assim, se você não lembrar, não é um negócio que vai depender da sua vida. Mas é legal a gente saber, tá certo? Alguma dúvida? Tranquilão? Qualquer coisa vocês vão me falando aí, hein? Só mandar no WhatsApp lá. Divisível por 8. Lembra da regra do 4? Que eram os dois últimos? O 8, ele meio que copia. Ele é copião, mas ele vai pegar os 3 últimos algarismos. Ele vai pegar a unidade, a dezena e a centena. Então, por exemplo, ó, 1056. Os 3 últimos, eles vão formar o 0,56, mas 0 à esquerda não é nada, né? Então é a mesma coisa que o 56. 56 é divisível por 8. Então, 1056 também vai ser. Olha lá, ó, 2.512 dividido por 8, 2.512. Você pega os 3 últimos, 512. Se 512 é divisível por 8, então esse cara também é. No caso, ele é. Ou se terminar com 3 zeros. Lembra que no 4 termina com 2 zeros. Nesse caso, o 3 termina, no 8 termina com 3 zeros.
Divisível por 9 também é outro copião. Ele vai usar a regrinha parecida com a do 3. Você vai somar os algarismos e a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Então, olha lá, ó, 1269. Se eu somar os algarismos, dá 18. 18 é divisível por 9, então 1269 também o é. Tá bom? Divisível por 10, bem tranquilo, todo número que termina em 0, tá ok? Então, todo número que termina em 0 é divisível por 10. E o 11 é outra parada meio que indigesta, assim como o 7. Ele já é mais chatinho. Vou pegar um exemplo aqui que é o 10.615. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar de forma intercalada e vai somar esses valores. Então, ó, 1 vai ser o primeiro, pulo o 0, pego o 6, pula 1, pego o 5. E aí você vai somar esses valores da setinha vermelha. Certo? Olha lá, 1 mais 6 mais 5. Dá quanto? 12. Agora você vai somar os dois que sobraram ali, ó. Sempre a soma intercalada. Você vai pegar ali, ó, o 0 e o 1, que está com a setinha azul, e vai somar. 0 mais 1 vai dar 1. E aí você vai subtrair esses dois resultados. E aí a regra diz o seguinte: se a subtração desse resultado for um número divisível por 11, esse número também é. Então, se você pegar ali, ó, 12 menos 1, vai dar 11. E 11 é divisível por ele mesmo. Todo número é divisível por ele mesmo e por 1. O 1, ele é o cara que divide todo mundo. Ele é o divisor, vamos dizer assim, universal, tá? E o 0, ele é o dividendo universal, vamos dizer assim. Porque todo mundo divide o 0, tá certo? Então, 12 menos 1 é igual a 11. 11 é divisível por 11. Então, 10.615 também o é. Ok? Eu coloquei um número aqui, ó, bem grandão, de exemplo, para a gente ver a regra no geral agora. Vamos ver em quais desses números que a gente aprendeu, do 2 ao 11, quais são os números que são os divisores do 34.320. Então, vamos lá. Ele é par, não é? Então, ele é divisível por 2. Vamos somar os algarismos? A soma dos algarismos é igual a 12. Então, ele é divisível por 3. Ok? Olha para os dois últimos números. É 20. 20 divisível por 4. Então, ele também é divisível por 4. Ele termina em 0. Então, ele é divisível por 5. Ele não foi divisível por 2 e por 3? Então, ele é divisível por 6. Vocês entenderam a ideia? Agora para o 7. Lembra a regrinha do 7? Pego o último número, que é o 0. Eu fiz aqui. Eu peguei o último número, que é 0, multipliquei por 2. Dá 0. E aí eu subtraí o que está na frente do 0. Deu 3.432. Ainda está muito grande. Então eu peguei o 2 na unidade, multipliquei por 2, deu 4. Peguei o 343 menos 4, dá 339. Ainda está grande, eu não quero tudo isso. Eu peguei o 9, multipliquei por 2, dá 18. 33 menos 18 dá 15. 15 não é divisível por 7. Então, o 34.320 não é divisível por 7. Por 8, eu tenho que olhar os três últimos. Eu vou olhar o 320. 320 dá para dividir por 8? Dá 40. Então, ele é divisível por 8. Por 9. Por 9 aqui ajuda pra caramba. O 3 a gente já somou. A soma dos algarismos dá 12. Se deu 12, 12 não é divisível por 9. Então, esse número também não é divisível por 9. Ele termina em 0, então ele também é divisível por 10, assim como ele era por 5. E por 11 a gente vai fazer aquele esqueminha que eu acabei de ensinar para vocês. Ó. Pega o primeiro, pula o segundo, soma com o terceiro, pula o quarto, soma com o quinto. E se tiver mais valores, você sempre vai pulando, tá bom? Então a soma deles aqui vai dar 6. E a soma dos dois que a gente pulou também deu 6. 6 menos 6 deu 0. E aí foi aquilo que eu falei. 0 é divisível por 11. Por quê? Porque o 0 é divisível por qualquer número. Então ele é divisível por 11. Nesse caso, o 34.320, das regrinhas que a gente aprendeu, ele não é divisível por 7 e por 9. Pelos outros ele é. Então isso daí é uma maneira legal de você treinar, se você pesquisar. Pega um número grandão e vai fazendo as regras para você ver se ele é divisível ou não. Certo?
Alguma dúvida? Eu não coloquei a do 12, mas a do 12 é interessante também. Se for divisível por 3 e por 4, ele também é divisível por 12, tá? Mas é legalzinho da gente ver essas regrinhas de divisibilidade. Meus amores, tranquilo? Agora a gente já sabe dividir. Aí, dentro de todos os números naturais que a gente tem, dentro deles a gente tem um número primo. O que é um número primo? Ele é um número natural diferente de 1. A definição de número primo diz que ele é natural diferente de 1, por isso que o 1 não é primo, em que ele é só divisível por ele mesmo e por 1. Então eu escrevi ali, ó, a definição para você. São números naturais maiores que 1, então o 0 e 1 não entra nisso, que possuem somente 2 divisores, ou seja, ele mesmo e o 1, certo? Eu fiz uma tabelinha aqui, ó, de 1 até 99, de 1 a 100, na verdade, com os primos. Então, todo mundo que está aqui, ó, pintadinho, ele é número primo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Eu não vou ficar falando, senão vai dar sede. Falando em sede, deixa eu dar uma bebida aqui, ó. Certo? Então, esses valores aqui são os números primos. O 2 é uma curiosidade. Ele é o único número par que é primo. Só o 2. Por quê? Como a gente aprendeu na regra, todo número par não é divisível por 2. Então, os outros pares eles não podem ser primos, porque eles têm mais de 2 divisores. Certinho? Então, esses são os números primos. Bisteca, por que você está me dizendo disso? Porque quando a gente faz MMC e MDC, quando a gente aprende a calcular o MMC e o MDC de valores, a gente precisa decompor qualquer valor em produto de números primos, que é o próximo slide que eu vou ensinar para vocês. A gente vai aprender a fazer decomposição em fatores primos. Que é isso, galera, ó, eu peguei um exemplo e já coloquei aqui para vocês. Vocês necessitam treinar isso, porque para calcular raiz é importante, para calcular MMC é importante, MDC é importante, então a gente precisa treinar bastante isso. Eu peguei um número que é o 18.000, e aí eu vim decompondo em fator primo. O que é compor em fator primo? Eu só vou dividir os números por esses caras que são primos. Eu não vou usar os outros que não são primos. Tá bom? Então eu tenho isso daqui, ó. 18.000 dividido por 2 dá 9.000. Por 2, 4.500. Eu sempre começo pelo 2, né? Porque você viu ali que o primeiro primo é o 2. Então eu tento dividir por 2, depois por 3. Se não der por 5, se não der por 7, por 11, por 13. Eu vou usar aquela tabelinha para fazer nas divisões. Então, ó, por 2 deu 9.000, por 2, 4.500, por 2, 2.250, por 2, deu 1.125. Ele termina em 5, tem muita gente que já vai dividindo ele por 5. Galera, mas antes de tentar dividir por 5, vê se não dá para dividir por 3. A gente aprendeu a regrinha. Soma os algarismos, ó, a soma dos algarismos dá 9, então ele é divisível por 3. Então, dividido por 3 dá 375. Ah lá, se você somar os algarismos dá 15, então dá para dividir por 3, vai dar 125. Opa! Somando os algarismos dá 8, então não é divisível por 3. Aí eu vou para o 5. 125 por 5 vai dar 25, 25 por 5, 5, 5 por 5, 1. O que é decompor? É escrever assim, galera, ó. Quantas vezes que o 2 apareceu? 1, 2, 3, 4. Então é 2 elevado a 4. Quantas vezes que o 3 apareceu? 2. Quantas vezes que o 5 apareceu? 3. Essa é a decomposição do 18.000 em fatores primos. Isso que é fazer a fatoração, fazer ele escrever em fatores primos. Tudo bem? Alguma dúvida nisso? Eu acho que eu tenho outro exemplo aqui para vocês, ó. Peguei o 4.312 por 2, deu 2.156, por 2, 1.087, por 2, 539. Aí o 539, se você somar, não vai dar divisível por 3. Ele não termina em 5, então não dá por 5, aí eu tento 7.
deu 77, por 7 deu 11, por 11 deu 1. Então como é que fica a decomposição dele? Fica, ó, quantas vezes que o 2 apareceu? 2 ao cubo. Quantas vezes que o 7 apareceu? 7 ao quadrado e 11 uma vez. Aqui, quando o 11 ele está ali sozinho, lembra que a potência dele aqui é 1, tá bom? Porque ele aparece uma vez. Alguma dúvida nisso? Certo? E essa decomposição, ela ajuda no cálculo dos números de divisores. A gente consegue descobrir quais são os números que dividem aquele cara e quantos eles são. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. O 4.312 que a gente acabou de fazer. A gente já viu a decomposição dele, certo? Mas eu quero ver quais são os divisores dele. Para calcular quais são os divisores dele, a gente vai fazer assim, galera. Presta bastante atenção. Você vai fazer mais um risquinho ali. E lembra que todo número é divisível por 1. Então, o primeiro divisor de todos os números é o 1. Certo? E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó. Presta atenção no meu mouse. Tá acompanhando certinho? Deixa eu deixar vocês prontos. Pra lá e pra cá. Estou hipnotizando vocês. Brincadeira, mas vamos lá, ó. Você vai pegar o 2 daqui, que é o primeiro fator primo que a gente dividiu, e vai multiplicar no 1, que é o primeiro divisor dele. Então você vai fazer 2 vezes 1, vai dar 2. Então o 2 é o divisor dele, certo? Aí você vai para o próximo 2. E aí você vai repetir o processo. Você vai fazer 2 vezes 1, deu 2. Como já tem, eu não vou escrever de novo. Aí eu vou multiplicar pelo de cima de novo. Ó, 2 vezes 2, 4. Certo? E aí você vai repetir o processo novamente. Ó. 2 vezes 1, 2. Já tem, não vou escrever de novo. 2 vezes 2, já tem, não vou escrever de novo. 2 vezes 4, 8. O 1, o 2, o 4 e o 8 são divisores desse cara aqui, do 4.312. Além deles, a gente vai fazer para o 7 também, ó. Você vai pegar o 7 e vai fazer desde o começo de novo. Então você vai fazer, ó, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 4, 28. E 7 vezes 8, 56. Então, ó, esses caras todos são divisores desse 4.312. O que significa ser divisor? Significa que eles dividem 4.312. Você vai pegar o próximo 7 e de novo, desde o começo, ó. Por que eu não vou repetir os números? Ó? Porque se eu multiplicar o 7 pelo 1, pelo 2, pelo 4, pelo 8, eu já tenho os valores aqui. Aí eu vou repetir a bobeira. Então eu vou fazer desde aqui, ó. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 14, 98. 7 vezes 28, 196. E 7 vezes 56, 392. Certo? O 11 que vai ser trampo, porque eu vou pegar o 11 desde o começo e aí eu tenho que multiplicar por todo mundo para descobrir os outros divisores. Então vamos lá, desde o começo, ó, sem preguiça. 11 vezes 1, 11, por 2, 22, 44, 88, 77, 154, 308, 616, por 49, 539, 1078, 2.156 e o próprio 4.312. Então, ó, todos esses valores são os divisores do 4.312. Os principais são o 1 e ele mesmo, porque todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. O 4.312 nunca que ele vai ser primo, olha o tanto de divisor que ele tem. Certo? E aí, esses são só os divisores positivos. A gente pode escrever aqui, ó, um conjunto. Aqui, vamos explicar para vocês. É o divisor positivo do 4.312. Eu fiz um conjunto com eles, ó. Ele tem 24 divisores positivos. Beleza? Tudo isso. Certo? Se você mudar o sinal deles, se você colocar um negativo na frente deles, vão ser os divisores negativos. É isso. Olha lá, eu coloquei um menos na frente de todo mundo. Então eu tenho 24 divisores negativos. Então significa que o 4.312 ele tem 24 divisores positivos, que são esses, e os mesmos, os opostos deles, né? Quando você multiplica por menos 1 todos, você descobre os 24 divisores negativos.
No total, esse cara aí, eu não escrevi, ele tem 48 divisores entre os positivos e o negativo. E aí você tem que ficar ligado lá se a questão pede para você calcular o número de divisores positivos ou dos divisores negativos. Galera, entendeu? Se ficou algum grilinho na sua cabeça, para, pausa, volta um pouquinho na aula e tenta tirar a dúvida com a própria aula. Se não deu, manda mensagem pro Bisteca, o Bisteca grava outro vídeo, se for possível, te telefona, faz qualquer coisa para tirar a sua dúvida, beleza? Alguma dúvida? O que a gente fez aqui, ó, com esse processo de fazer um risquinho a mais e descobrir, a gente está vendo quais são os divisores. Mas, Bisteca, eu tenho um exercício que eu quero só saber quantos eles são. Eu preciso realmente fazer tudo isso para descobrir que são 24? Não. Se você quer só descobrir quantos são, tem uma observação aqui, ó, para você calcular quantos são eles. Eu vou pegar o mesmo exemplo como comparação. Você vai fazer o seguinte, galera, presta atenção nisso aqui, ó. Vou mudar a vida de vocês hoje, isso é bem interessante. Lembra dessa decomposição? Sim ou não? Essa daqui é a decomposição em fatores primos. 2 ao cubo, 7 ao quadrado e 11 elevado a 1. Você vai pegar aqui, ó, aqui o cara mais importante são os expoentes. Você vai pegar cada expoente e vai somar um. Então você vai fazer aqui, ó, no expoente do 2, que é o 3, você vai somar 1. No expoente do 2, vai somar 1. E lembra que o expoente do 11 é 1, então você vai somar 1. Você vai multiplicar o resultado dessa soma. Então, ó, 3 mais 1 vai dar 4. 2 mais 1 vai dar 3. E 1 mais 1 vai dar 2. Você vai multiplicar. E aí, olha que engraçado, olha a mágica. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Ó, que lindo, galera. São 24 divisores positivos e 24 divisores negativos. Fazendo esse processo, você descobre quantos são os divisores positivos. Vou dar outro exemplo. Me empolguei. Olha lá, ó. Peguei já a fatoração do 7020. A decomposição dele fica assim. 2 ao quadrado, 3 ao cubo, 5 e 13. O que eu tenho que fazer mesmo? Hein? Eu vou pegar os expoentes e vou somar 1. Então, ó. 2 mais 1, 3 mais 1. Lembra que o expoente do 5 é 1 e do 13 é 1. Então, eu vou fazer, ó. 3 vezes 4 vezes 2 vezes 2. Quantos divisores esse cara tem? Ó? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Se a gente fizer aqui, ó, outro tracinho e começar pelo 1 e for multiplicando, você vai encontrar no total 48 divisores positivos. E aí, quando você multiplica por 2, né, você vai achar os positivos e os negativos. Certo? E aí, meus amores, conversa comigo, tudo bem? Então tá. Mas parece que eu tô dando aula pra vocês aí mesmo. Tem que me acostumar com isso, mas vamos lá. Até agora, tudo bem? Tranquilão? Aí agora sim, vamos lá. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. O MMC e o MDC, certo? Estou me segurando, mas eu preciso fazer aquela piada que é famosa. O que o MMC foi fazer debaixo da escada? Isso, esperar o MDC. Nossa, eu te vou dar aula só porque stand-up não tá comigo não. Eu vou ensinar 2 métodos para vocês. Vocês estão acostumados com um método que é a da decomposição múltipla, né? Você decompõe eles ao mesmo tempo. O primeiro método que eu vou ensinar para vocês é quando você faz a decomposição dos caras que você quer calcular o MMC e o MDC separado. Então vamos pegar aqui um exemplo. O 120 com o 160. Eu já decompus os dois, tudo bem? Esse processo eu estou fazendo um pouco mais rápido por causa do nosso tempo, tá? Mas em casa você pode praticar. Então peguei o 120 por 2,60, por 2,30, por 2,15, por 3,5, por 5,1. Então a decomposição dele fica 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. 160 dividido por 2,80, por 2,40, por 2,20, por 2,10, por 2,5, por 5,1. Certo?
E aí vamos calcular primeiro o MMC ali. Eu já dei um spoiler, mas vamos lá. Vamos entender o que é o mínimo múltiplo comum. A gente vai descobrir qual é o menor valor que o 120 e o 160 dividem ao mesmo tempo. Por isso que ele é um múltiplo, porque o valor que a gente vai descobrir é possível dividir ele por 120 e por 160. Vocês entenderam a ideia? Então eu vou descobrir o menor valor. E como é que descobre o maior múltiplo? Não tem como, porque o maior múltiplo ele pode ser infinito, certo? Os múltiplos do 120 e do 160 são infinitos. Por isso que a gente descobre o menor, aquele número que é o menor cara que os dois dividem ao mesmo tempo. E aí, para isso, o que você vai fazer? Ó, se você perceber na decomposição, esse cara tem 2 elevado ao cubo e esse tem 2 elevado a 5. Esse tem 3, esse não. Esse tem 5 e esse tem 5. Você sempre vai pegar no MMC, quando você tem caras em comum, você vai pegar o que tem o maior expoente. Ei, o maior. Então, ó, para calcular o MMC eu fiz isso. Entre o 2 ao cubo e o 2 à quinta, quem tem o maior expoente? O 2 à quinta. Aqui tem 3. Aqui não tem, mas o 3 vai para o MMC. Se aqui fosse 5 e aqui também fosse 5 com expoentes diferentes, você ia pegar o com maior. Então, nesse caso, como é igual, você pega um deles só. E aí, quando você faz a multiplicação, você primeiro resolve a potência. 2 elevado a 5 dá 32, vezes 3 vezes 5 vai dar 480. Beleza? Esse é o MMC. No MDC, o que você vai fazer? O que é o MDC? É o maior divisor comum. Agora eu vou descobrir qual é o maior divisor, qual é o maior número que divide o 120 e o 160 ao mesmo tempo. Agora o 120 e o 160, eles vão fazer o papel de múltiplo. Eles vão ser divididos por alguém. E aí esse alguém que a gente vai descobrir é o maior cara que pode dividir os dois ao mesmo tempo. Então, ó, você vai pegar agora, por exemplo, se você comparar o 2 ao cubo com o 2 à quinta, você vai pegar quem tem o menor expoente. Então você vai pegar o 2 ao cubo. Entre o 5 e o 5, você vai pegar o 5, porque eles são iguais, então você coloca. Vocês perceberam que eu não coloquei o 3? Por que eu não coloquei o 3? Porque eu não estou fazendo um divisor comum. O 3, ele não é divisor comum. O 3, ele só divide o 120, ele não divide o 160. Então, por isso que eu não coloco o 3. Então, a regrinha do MDC, qual é? Você vai pegar daqueles valores que estão repetindo, você vai pegar o com menor expoente, e quem não repete, você não pega. E no MMC você pega todo mundo e pega com o maior expoente, certo? Alguma dúvida? Certinho? Esse é o primeiro método, ok? Ele não é tão usado por nós, a gente usa mais o segundo método, mas esse primeiro método pode vir na forma de um exercício, inclusive a apostila tem, tá bom? Vamos ver o segundo método. O segundo método é quando a gente faz a decomposição deles simultaneamente. Então eu peguei o 120 e o 160 e fiz a decomposição deles simultânea. Então, ó, eu dividi aqui por 2, por 2, por 2. Aqui eu dividi por 2 só o 20, o 15 não. Aqui eu dividi por 2 só o 10, o 15 não. Aqui eu dividi por 3 só o 15 e o 5 não. E aqui eu dividi os 2 por 5, certo? O que eu vou fazer para calcular o MMC? Você vai multiplicar todo mundo, que é o que vocês estão acostumados. Se você multiplicar todo mundo, você vai ter o resultado. E aí, se você pegar todo mundo, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 à quinta, vezes 3 vezes 5, que é parecido com o primeiro método, aqui na resposta, né? Que é o mesmo, é a mesma resposta. Então vai dar 480. Aí agora que vem da hora para o MDC. Não tem que ser divisor comum, então você tem que pegar aqui no fator primo aquele cara que dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, esse 2 dividiu eles ao mesmo tempo. O próximo também.
O próximo também. Esse não. Esse não. Ele só dividiu o 20 o primeiro e esse daqui só dividiu o 10. O 3 também não. E o 5 sim. Então, ó, viu? Deu quantas vezes o 2? 1, 2, 3. Então vai ficar 2 ao cubo vezes 5, que dá 40. Esse é o MMC e esse é o MDC. Mínimo múltiplo comum é o menor cara que eles vão dividir. Máximo divisor comum é o maior cara que divide eles. Por isso que o MMC ele é maior que o MDC. Porque esse cara vai ser dividido por esses dois. Esse cara vai dividir esses dois. Então ele tem que ser menor do que eles. Certo, meus amores? Alguma dúvida lá? Tranquilão? É isso. E aí, com base nisso tudo que eu falei para vocês, nós vamos fazer os exercícios. Eu resolvi pegar os exercícios da atividade para a sala que vocês têm e deixar as propostas. Se caso ficar alguma dúvida na proposta, a Cris já me passou as dúvidas de alguns, mas eu falei assim, deixa eu dar aula com calma, deixa eles tentarem assimilar tudo mais, eles tentarem novamente fazer o exercício, e aí se ainda persistir a dúvida, vocês conversam comigo, tudo bem? Acho que essa ideia de vocês buscarem o conhecimento e a interpretação, ela é importante para vocês assimilarem bem, para vocês terem uma aprendizagem efetiva. Então olha que legal, a gente acabou de aprender isso, sabendo que o A, ele já dá a decomposição do A, ele já dá a decomposição do B, aí ele quer que você calcule o MDC do A e do B e o MMC do A e do B. A gente vai fazer lá pelo primeiro método, porque ele deu a decomposição do A e já deu a decomposição do B. Então na letra A, eu fui direto, fui muito fominho. Na letra A a gente vai fazer o MDC. O que a gente aprendeu no MDC? Vamos lá. Esse cara tem 2 ao cubo e esse cara tem 2 ao quadrado. Então quem que eu vou pegar? O 2 ao quadrado. Esse cara tem 3. Aqui não tem 3. Então eu não vou pegar o 3. Aqui tem 5 ao quadrado e aqui tem 5 ao cubo. É comum. Então eu vou pegar o 5 ao quadrado. Aqui tem 7 elevado a 6 e aqui tem 7 elevado a 7. Então eu vou pegar o 7 elevado a 6. Esse cara tem 11 e esse não. E esse tem o 13 e o A não. Então o meu MDC só vai ser esses 3 aqui que são comuns. E eu vou pegar os que são comuns com o menor expoente. 2 ao quadrado, 5 ao quadrado e 7 elevado a 6. Você pode estar sonhando que eu vou fazer tudo isso. Não vou multiplicar esse cara. A pessoa vai fazer 7 elevado a 6, dá 7 vezes 7 vezes 7, vou deixar desse jeito mesmo aqui. Então esse é o MDC. Então vamos ver o MMC agora. A gente vai pegar os que estão em comum, vai pegar todo mundo. Agora a gente vai pegar com o maior expoente. Entre o 2 ao cubo e o 2 ao quadrado, vou pegar o 2 ao cubo. Não tem 3, mas eu já pego aqui, ó, puxo o 3 à quarta. Entre 5 ao quadrado e 5 ao cubo, vou puxar o 5 ao cubo. Entre 7 a 6 e 7 a sétima, vou pegar o 7 a sétima. Aqui tem 11, lá não tem, azar, vou pegar o 11. Aqui tem 13, lá não tem, vou pegar o 13. Então essa daqui é o MMC. Então no MMC, o que a gente fez? Pega todo mundo, inclusive quem não está repetindo, e aqueles que estão repetindo, pega com o maior expoente. É isso. É isso. E para finalizar, ele pede na letra C para a gente dividir o MMC pelo MDC. Então você vai pegar todos esses carinhas aqui e vai dividir por eles. E aí vocês têm que lembrar de divisão de potência de mesma base, nos casos que estão repetindo. Então, ó, 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado, conserva a base e subtrai o expoente, vai dar 2. 3 à quarta não tem ninguém embaixo para dividir, então fica 3 à quarta. 5 ao cubo dividido por 5 ao quadrado vai dar 5 elevado a 1. 7 elevado a 7 dividido por 7 elevado a 6 vai dar 7 elevado a 1. Copia o 11 à quinta porque não tem ninguém para dividir e copia o 13 ao quadrado porque não tem ninguém para dividir. Esse daí é o resultado da divisão entre eles, certo?
Então esse daí é o primeiro exemplo, o primeiro exercício. Show, galera? Qualquer coisa volta para poder ver, para vocês aprenderem de novo, tá bom? Tirarem as dúvidas. 2. Agora vamos lá. A quantidade de números inteiros e positivos que são simultaneamente divisores de 48 e 64 é... Vamos lá, vamos pegar o 48, vamos descobrir quais são os divisores dele. Ó, já fiz aqui direto. A decomposição do 48 fica por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3 e por 3, 1. Aí lembra, eu vou fazer um risco e aí eu vou começar pelo 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1 já tenho 2, então eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. O 3 eu começo tudo de novo. 3, 6, 12, 24, 48. Então ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisores. Quantos divisores tem o 64? Vou fazer a mesma coisa. A decomposição dele está aqui. Ele só é divisível por 2, ele é uma potência de 2, né? E aí eu vou multiplicando. 2 vezes 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ele tem esses divisores tão somente. Aí, quais são os comuns? Porque ele quer aqui, ó, quantidade de números inteiros e positivos que são simultaneamente. Então, é comum aos dois, quais são? O 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números inteiros e positivos. Qual a alternativa que está dizendo que é? Uma potência de 4? Não. Porque o total é 5, e 5 não é potência de 4. 5 é um número primo? Sim. Então o B é bisteca aí, no exercício 2. Igual a 6 não, igual a 8 não, igual a 10 também não. Certo? Ok? Então esse daí é o exercício 2. E o 3, ele diz assim: faça o que se pede nos itens. Roberto comprou certa quantidade de figurinhas no Campeonato Brasileiro. Contando-as de 15 em 15, de 18 em 18 ou de 30 em 30, sempre sobraram 11 figurinhas. Sabendo que Roberto comprou mais de 990 e menos de 1050, quantas figurinhas do Campeonato Brasileiro exatamente Roberto comprou? Galera, vamos pensar comigo. Quando ele fala contando de 15 em 15, contando de 18 em 18, de 30 em 30, é porque ele está dividindo de 15 em 15, está dividindo por 18 ou ele está dividindo por 30. Então eu vou pegar esses valores 15, 18 e 30 e vou calcular o MMC entre eles. Porque como vai dividir por eles, eu quero descobrir qual é o menor número que eles dividem. Por isso que é importante saber o conceito. E calcular não o MDC nesse caso, e sim o MMC. Porque ó, eu estou dividindo por 15, eu estou contando de 15 em 15, significa que eu estou dividindo por 15. Contando de 18 em 18, significa que eu estou dividindo por 18. Contando de 30 em 30, significa que eu estou dividindo por 30. Então eu quero descobrir qual é o menor número, tal que eu posso fazer, o menor valor que eles dividem. Então o MMC deles vai dar 90, tá? Então o menor cara que eles conseguem dividir é 90. E aí eu vou indo de 90 em 90, que eu vou pegar os divisores comuns dele. Então ó, o 90 é o menor, é o primeiro. Se eu somar 90, eu vou para 180. 180 é o segundo múltiplo deles, certo? Então é isso, ó. 90 é o segundo, 180 desculpa, 90 é o primeiro, que é o mínimo, 180 é o segundo, 270. Vocês entenderam porque eu estou indo de 90 em 90? Porque como o MMC é 90 e é o primeiro, se eu somar 90 eu vou descobrir o segundo e assim por diante. E aí eu chego nesses números aqui que são interessantes. O enunciado falou que é menos, olha lá, ó, tá entre 990 e menos de 1050. O 990 é divisível por eles. O 1080 não. Está dentro do intervalo que ele pede. O 1080 passa, mas o 1080 é divisível por eles. Só não está dentro do intervalo.
Então eu vou fazer o seguinte. Ah, eu já dei spoiler, eu apertei aqui pedindo. Por que eu somei 11 ali? Ele não falou que sobrou 11 figurinhas? Então, o número que foi dividido por 15 não pode ser o 990, porque se eu dividir 990 por 15, sobra 0. Se eu dividir 990 por 18, sobra 0. Se eu descobrir 990 por 30, sobra 0. Então, entre o 990 e o 1050, eu tenho que descobrir um número que está entre eles que sobra 11. Então, o que eu faço? Eu poderia ter duas possibilidades aqui. Fazer 990 mais 11, que é esse cara. Se você dividir o 1001 por 18, por 15 e por 30, vai sobrar 11. Ou eu poderia ter subtraído do 1080 o 11. Mas se eu subtrair 1080 a 11, não vai estar dentro do intervalo que o exercício pediu. Por isso que eu descartei essa possibilidade. A resposta é 1001. Mas vocês entenderam por que eu somei 11? Eu somei 11 porque o enunciado falou que sobraram 11 figurinhas. Certo? Então tem que ser um número entre 990 e 1050 que você divida e sobre 11. Ok? Não pode ser o 990. Vocês entenderam por que não pode ser o 990? Porque se eu dividir ele por eles, vai dar 0 a divisão. Beleza? Item B. O item B eu peguei esse cara aqui e já copiei para lá, tá bom? Eu pus aqui. Galera, ele fala assim, primeiro deixa eu ler. Quantos divisores inteiros não negativos tem um número? Já ensinei para vocês fazer quanto, né? Para fazer o quanto, você vai somar aqui na potência. Mas aí está um erro comum que os alunos cometem. Para somar nas potências, primeira coisa que você tem que fazer é deixar na decomposição de fatores primos. E se você olhar o J, ele não está decomposto só em fatores primos. O 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo. Mas o 49 não é primo, o 10 não é primo e o 625 não é primo. Se eu somar aqui nesses expoentes, eu vou me dar mal. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa é isso. Vocês concordam comigo que 49 é 7 ao quadrado? Porque se eu decompor o 49, vai dar 7 vezes 7, 7 ao quadrado. O 10, se você faz a decomposição dele, é 2 vezes 5. Sempre em fator primo. E o 625, se você fizer a decomposição dele, vai dar 5 a quarta. Aí eu vou usar umas regrinhas de potenciação. Ó, copio todo mundo daqui. Aí vamos lá. 7 ao quadrado elevado a 3, eu vou multiplicar os expoentes. A gente chama isso de potência, potência de potência. Você multiplica aqui os expoentes. Vai dar 7 elevado a 6. Aqui, galera, ó, como eu tenho os 2 elevados a 3, eu vou fazer 2 elevado a 3 e o 5 elevado a 3 também. E aqui 5 elevado ao quadrado. Agora eu vou agrupar aqueles que são comuns. Então, ó, eu tenho 2 ao quadrado aqui e 2 ao cubo aqui. Lembra que na multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo dá 2 a quinta. 3 a quarta vezes, não tem outro 3, então copia. 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 4 vai dar 1 mais 3, 4 mais 4, 8. E aí só tem o 7 a sexta, eu copio. Agora eu vou somar o 1 nos expoentes, porque agora a decomposição está em fator primo. Então vai ficar ali, ó, somando os expoentes eu vou ter 6, 5, 9, 7. Se eu fizer esse produto, vai dar 1890. Então, esse número todo aqui, ele tem 1890 divisores positivos. Se ele pede o total de divisores positivos e negativos, é 1890 mais 1890. Porque os positivos são 1890 e os negativos também. Show? 4. Os números inteiros x e y têm soma 565,
E dividindo-se x por y, tem-se quociente 21 e resto 5. Dessa forma, é verdade que a gente tem que descobrir o que é o x aí, qualquer relaçãozinha. Primeira coisa que a gente tira do enunciado é isso. X e y tem soma 565. Então, x mais y vai dar 565. Só que a gente tem um pequenino problema aqui. Eu tenho uma equação, duas incógnitas. Fora de chance para resolver assim. Aí ele dá outra informação que é essa. Se você dividir o x por y, o quociente vai dar 21 e o resto 15. Aqui eu tenho o x vai ser o meu dividendo e o y o meu divisor. Quando você faz x dividido por y, o quociente é 21 e o resto vai ser 15. E aí tem uma coisa bem legal que é o seguinte, uma propriedade da multiplicação. O dividendo, que é x, ele vai ser o produto do divisor com o quociente mais o resto. Então eu posso dizer que x é y vezes 21 mais 15. O x é y vezes 21 mais o 15. Certinho? Beleza? Então a propriedade é a seguinte, que o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Então o x vai ser 21 vezes y mais 15. Opa, eu tenho uma segunda equação. Eu posso pegar essa expressão 21y mais 15 e substituir aqui no lugar do x. Ó. No lugar desse x eu posso colocar 21y mais 15. Aí eu vou ter que 21y mais y vai dar 22y. Passa o 15 para cá subtraindo, eu vou ter que 22y é igual a 550. 550 dividido por 22, eu vou descobrir que o y é 25. Então não tem nada aqui falando nas alternativas que o y é 25. Agora que eu descobri o y, eu tenho que descobrir o x. Vamos substituir aqui, ó. 21 vezes y mais 15 é o meu x. Então 21 vezes 25 mais 15 vai ser o valor do x, que é 540. Y é múltiplo de 11? Não, a gente aprendeu que 25 não é. X é múltiplo de 8? Se você pegar o 40 aqui, ó. X é múltiplo de 8. É múltiplo de 8. Dá pra dividir. Ah, não, tem que ser o 540. Eu confundi com o 4, perdão. São os três últimos números, perdão. Se você pegar 540 e dividir por 8, não dá. O y e o x são iguais? Não. O x é 540? Sim, eu estou brigando com as alternativas, está aqui na cara, a letra B. Certo? E se você multiplicar x vezes y, não vai ser maior que 14. Resolva os problemas a seguir. Belezinha? Determine o maior número natural pelo qual se deve dividir os números 68.813 e 5.557 para se obter os restos 17 e 13, respectivamente. Então a ideia é assim, ó. Eu tenho que descobrir por qual número x eu vou dividir os 68.813 e vai sobrar 17. E por qual número x, o mesmo cara, que eu vou dividir os 5.557 e vai sobrar 13. Quociente eu coloquei aqui, mas ele não importa. E ele também não é igual nos dois. O que importa ali é que o x, o divisor, vai ser o mesmo. Galera, a minha ideia é o seguinte. Para você descobrir qual é o maior número natural que a gente deve dividir esses caras, eu tenho que descobrir esses dois caras que vêm aqui, ó. Porque quando você multiplica o quociente pelo x, não vai dar o valor que vai aparecer aqui. E esse valor aqui, eu tenho a certeza que ele é divisível por x. E aí eu preciso descobrir esse cara aqui, porque esse cara ele é múltiplo do x. Então, para descobrir esse cara nos dois, eu vou pegar no primeiro e vou fazer 68.813 menos 17. E no segundo, 5.557 menos 13. Aí eu vou descobrir, ó. Nesse primeiro é o 68.796. Ele é divisível por x, ele é múltiplo de x. E o 5.544, que também é múltiplo de x. Agora que eu descobri que esses dois caras são múltiplos do x, o x vai ser quem? O x vai ser o maior cara que divide eles, que é o maior número natural pelo qual vai dividir eles,
certo? E aí eu vou pegar os dois aqui e vou decompor. Eu já tive esse trabalho por vocês e vai dar essa decomposição. E aí lembra, para calcular o maior cara, a gente tem que ver quando que dividiu ao mesmo tempo. Então ele dividiu ao mesmo tempo aqui, ó, no primeiro 2, no primeiro 2. Aqui ele só dividiu esse 1386. Aqui o 3 divide os dois, aqui também, aqui não. Aqui o 7 divide e aqui o 7 também divide. Então, ó, quando eu fizer o produto deles, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 7 ao quadrado, eu vou descobrir o 1764. Esse valor é o x. Esse cara aqui é o maior número, que eu pego 68.813, divido ele por esse cara, vai sobrar 17. E esse cara dividido por esse cara, ele é o maior, que vai sobrar 13. Essa que é a ideia. Certo, meus amores? E para a gente encerrar a aula de hoje, o B diz assim: um apaixonado professor de matemática, tipo eu por vocês, escreveu 2 poesias intituladas Meu Amor Algébrico e Análise do Amor Geométrico. No caso, o meu é a análise do amor trigonométrico. Agora um pouco de álgebra também, um pouco de aritmética. Com respectivamente 2.314, onde que eu vi isso? 234 e 143 versos. Então o primeiro tem 234, o segundo 143. Se ele resolver editá-las sob forma de um livro que contenha o menor número de páginas e o mesmo número de versos por página, qual deverá ser o número de páginas do livro? Então é o seguinte, ele tem que ter o menor número de páginas e o mesmo número de versos por página. Para descobrir quantos versos por página tem, eu vou dividir aqui, ó, vou fazer a decomposição deles e vou achar o MDC. O MDC seria 13. O MDC entre 234 e 143 versos é 13. Por que eu fiz o MDC para descobrir o mesmo número de versos? Para ter a mesma quantidade de versos. Então eu tenho que descobrir o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Para poder dividir os 234 versos e os 143 versos em partes iguais. Certinho? Então o 13 é o MDC entre eles. Vai ter 13 versos por página. E aí, como é que eu vou descobrir quantas páginas tem? Eu vou pegar o 234, vou dividir por 13, vai dar 18. Então, para a primeira poesia, eu vou ter que ter 18 páginas. E para a segunda, eu vou ter que ter 11 páginas. Então, no total, eu vou ter que ter 29 páginas. Então, vocês entenderam? Nesse caso aqui, ó, como ele quer que tenha o mesmo número de versos por página, ó, menor número de páginas e o mesmo número de versos. Então, se ele quer o mesmo número de versos por página, eu precisei descobrir o maior número que divide esses dois caras ao mesmo tempo. Então, eu descobri que vão ser 13 versos por página e 29 páginas. Certo? Alguma dúvida? Qualquer coisa é só me chamar. Foi muito bom estar com vocês. Daqui a pouquinho tem outro vídeo meu. Espero que vocês gostem. Então é isso. Por hoje é só nessa parte, então até daqui a pouco. Beijo.